Quanto você ganha? O que é seu, o que é seu é nosso. Dinheiro e relacionamento, esse é o assunto de hoje no Opinião Minas. Por que esse tabu que as pessoas têm de falar sobre o dinheiro dentro de um relacionamento? É interessante, Érica, porque no início de namoro, né, no período de namoro e noivado, as pessoas têm muito tabu mesmo de falar sobre isso. Parece algo indiscreto perguntar quanto o outro ganha. Mas à medida que há o casamento, né, e as finanças precisam ser compartilhadas, aí sim começam os problemas e as pessoas então têm necessidade de compartilhar essa questão financeira. E tem fases, né? Inicialmente, as contas às vezes são separadas e à medida que o casamento vai aprofundando e vão crescendo os objetivos conjuntos de comprar um apartamento, de trocar de carro, aí eles passam a ter a necessidade de ter uma conta conjunta. Aí sim a finança começa a ser compartilhada. Isso ocorre de uma forma geral entre os casais. Uma relação em si já tem vários desafios, né? E as pessoas que se unem têm formações diferentes, educação diferente. Como que a gente consegue conciliar isso na vida de um casal? É um pouquinho complicado, porque quando um casal se une, né, eles vêm de culturas familiares diferentes, apesar de serem da mesma cidade. Por exemplo, nós mineiros de Belo Horizonte, às vezes juntam um casal e eles vêm de culturas familiares diferentes, onde, por exemplo, na família de um, era uma família mais econômica, mais comedida, e na família do outro mais desmedida, né? Gastava-se mais. Aí, de cara, já cria um conflito, né? Como fazer esse orçamento funcionar de uma forma efetiva, sendo que eles têm culturas diferentes. Aí já começam os conflitos, né? E aí seria indicado, né, ou uma terapia de casal ou um consultor financeiro. E uma conversa. Né? Entre os dois tem que ter muita conversa e incluir também a questão financeira. Nosso planejamento, como que era a sua vida, o que você pretende de agora para frente, porque as finanças, como eu falei, faz parte de todo o nosso ciclo de vida. Né? Sempre vai fazer. E já é comprovado que quando a saúde financeira não vai bem, atrapalha a saúde física na hora de você dormir, atrapalha a saúde mental, sua cabeça não fica boa pensando nos compromissos ou nas dívidas que você tem. Né? Eu, sinceramente, não conheço uma família, um casal que vive bem totalmente endividado. Reflete sim na relação de casal, né? A tendência é que as pessoas até chegam a ter uma depressão em função das dívidas, dos compromissos não quitados. E isso ocorre mais frequentemente nas mulheres. E observa-se que as mulheres se preocupam mais em quitar as dívidas, em colocar o orçamento em ordem, do que os homens. E foi feita uma pesquisa no Rio Grande do Sul que comprova isso. As mulheres são mais preocupadas. É mesmo? E isso leva à depressão, sim. Consequentemente, reverbera na relação do casal, né? Aí começam os conflitos e os desentendimentos. E aí é uma coisa que precisa ser bem conversada, como o Erasmo disse, né? O diálogo é fundamental. E às vezes, como você mesma falou, tem um tabu ainda, mesmo dentro dos casais casados, ainda tem. Às vezes eu encontro situações que a esposa não sabe nem quanto que o marido ganha. E exercer o poder sobre o outro quando um ganha mais, por exemplo, tem esse poder também? Tem essa relação de poder, o dinheiro, um com o outro? Como que fica essa relação quando um ganha muito mais? Quando é bem... Com certeza tem sim, né? O dinheiro, infelizmente, ele traz poder em todas as sociedades, né? E isso é muito claro na relação e na nossa cultura, que ainda é um pouco machista, o homem se sente mais à vontade de ganhar mais do que a esposa, né? E quando isso não ocorre, ele se sente muito incomodado. Por quê? Porque isso é cultural. Desde os primórdios, o homem é tido como provedor do lar. E quando isso não acontece, no caso da esposa ganhar mais do que ele se sente muito desconfortável nessa relação, porque diminui o poder dele. Às vezes isso é uma coisa muito inconsciente, tá? E é muito arraigado no inconsciente coletivo. Então as pessoas... os casais onde isso ocorre, geralmente gera conflito. E, às vezes, não é um conflito explícito. Se a mulher ganha mais do que o marido, na relação, ele começa a ter comportamentos que minem a relação. Começa a agredir em outro aspecto da vida do casal, fazer coisas que contraria a esposa, mas é tudo inconsciente.
quando você vai trabalhar com o casal, a causa principal desses conflitos é o fato dele estar ganhando menos que a esposa e se sentir humilhado. E isso não é explicitado. E na relação do casal, isso vai acontecer, esses pequenos conflitos camuflados, e na terapia a gente coloca isso explicitamente. Por isso que eu falo que, diante dessa situação, seja o homem ganhando mais ou a mulher ganhando mais, se não tiver uma conversa com objetivos em comum, realmente a chance de gerar conflito vai ser muito grande, muito maior. É bom participar os filhos, Erasmo, que eles saibam quanto que o casal ganha, os pais ganham, Olha, o que se faz com o dinheiro. É importante que eles saibam o quanto se ganha e o que se faz com o dinheiro, porque fica muito mais fácil de você explicar, de você falar um não, quando a pessoa está entendendo, a criança está entendendo o valor da... meu videogame é o mesmo preço, por exemplo, de uma geladeira. E limite, gente, também vocês estão falando de ensinar limites aos filhos. Se os pais não têm limites, é difícil passar isso para a criança, né? É muito difícil, né? E como o Erasmo estava falando, é importante isso, dos filhos participarem do orçamento doméstico, porque é aí que eles vão aprender a administrar o próprio dinheiro, que isso vai ser um aprendizado para o resto da vida. E ele vai ter condições de, então, administrar seu próprio dinheiro quando crescer e, futuramente, isso vai ter um ganho enorme para a sua vida familiar e profissional. Tem muito pai também que compensa a ausência, dando presente, sem limite com os filhos, né? Exatamente. Não tem isso, Ana? Hoje em dia, né, é comum que os dois, o marido e mulher, trabalhem fora, né? E eles ficam muito tempo fora do lar. E para compensar essa ausência, eles às vezes cobrem os filhos de presentes ou de não colocarem limite nos gastos, né? Que é uma forma de compensação que eles acham que, não estando presente, eles dariam em forma de presente o afeto que eles deveriam dar com a presença e com o acompanhamento dos filhos. Afeto, né? não é comprável, né, gente? Afeto não é pagável de forma alguma, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre traição financeira, né? A gente tem os casais, quando um, por exemplo, pede dinheiro emprestado sem avisar para o outro, ou então gasta aquele dinheiro das economias do casal sem avisar para o outro. Como que fica essa questão? Isso é muito comum, né, de acontecer. Às vezes o marido não quer tolir a esposa e os filhos, não quer privá-los do conforto, e às vezes ele pega dinheiro emprestado no banco e não avisa. Quando a esposa descobre, o rombo está enorme, né? E aí, não só essa questão financeira que acarreta, mas a traição de não ter contado e dela ter vivido num conforto que não era real, e ela se sente muito desconfortável nisso. Então, isso também gera um conflito pelos dois motivos, pela ausência do dinheiro e pela traição em relação a não ter dito sobre esses empréstimos e do limite financeiro e ter estourado os gastos. Não só empréstimo, mas até gastar as economias do casal, né, gente? Se foi junto, se o dinheiro foi economizado junto, ele precisa ser gastado pelo menos um concordando com o outro. Exatamente. Porque eu já vi casos de homens chegar para mim e falar assim, Erasmo, meu problema é minha mulher compra demais, e ela compra roupa, e ela compra sapato, e ela gasta demais no supermercado, ela quer dar tudo de bom e do melhor. Eu, Erasmo, eu não gasto nada, eu não compro nada para mim. Eu falei, nada. A única coisa que eu comprei para mim, que eu gosto, é meu carro. Quanto você paga de prestação? R$2.000. Então, ele não compra nada para ele, mas só o carro que ele comprou consome, sei lá, 30%, 40% da renda da família só para a prestação, sem os custos. Exatamente. E na nossa sociedade de consumo, né, é muito instigado, compre um celular de última geração, compre isso, compre aquilo. Então, se a pessoa não ficar atenta, ela vai se endividando cada vez mais sem perceber. Ela compra mais pelo impulso e não pelo desejo. Né? A gente está falando dessa sociedade do consumo e das relações, a gente está cada vez mais individualista. Vocês acham que essa questão do dinheiro, o meu dinheiro é meu, seu dinheiro é seu, e na relação nada é nosso, não é nosso dinheiro, não é nosso salário, nossa casa, nosso carro, isso se deve muito a essas relações muito fluidas que a gente vem tendo, e essa insegurança de que, não sei se eu vou ficar com essa pessoa mesmo, não vou juntar meu dinheiro com ela, não. A gente precisa fortalecer os nossos vínculos com as pessoas. A sociedade, né, contemporânea, as pessoas são muito individualistas mesmo. Então, até chegarem à conclusão que é necessário uma conta conjunta, o processo
um pouco demorado, né? Às vezes o casal casa com contas individuais e à medida que as despesas vão acontecendo, eles têm a necessidade sim de abrir conta conjunta e objetivos comuns. Isso é bom, Ana, ter a conta conjunta? Pelas pesquisas, quanto mais profundo a relação do casal, mais números de contas conjuntas tem nos casais. Então, eles, à medida que o relacionamento vai aprofundando e o tempo vai passando, as contas vão sendo conjuntas e isso é um sinal que a relação está muito bem estruturada, segundo as pesquisas. Obrigada pelas dicas hoje. Acho que foi importante para todo mundo aí, não é mesmo? Okay. Bom, gente, eu fico por aqui. Amanhã eu volto às 8h15 e eu espero você. Até lá!